todos com a paz do Senhor Jesus. Você que não é inscrito ainda aqui neste canal, se inscreva no canal, deixa também o seu like. Amados irmãos, eu vim aqui hoje trazer uma palavra, trazer uma mensagem para a edificação da tua vida, para a edificação de toda a sua família. Amados irmãos, antes de começar, vou deixar aqui um versículo da palavra do Senhor que se encontra em João, capítulo de número 8 e versículo de número 12, que diz assim: de novo lhe falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Veja só o que a palavra do Senhor está dizendo: quem segue a Jesus não vai andar nas trevas, mas vai andar na luz. E nós, como servos de Deus, nós temos que fazer a diferença daqueles que ainda não servem a Deus, daqueles que vivem nas trevas. Mas hoje em dia, irmãos, muitos não têm feito diferença. Hoje em dia, muitos têm deixado o mundanismo entrar, que tem tomado a vida de muitos crentes. Muitos crentes têm aceitado o que o inimigo tem atuado de tal maneira, irmãos. E nós, como servos de Deus, nós temos que fazer a diferença. Faça a diferença onde que você está. Hoje em dia está aí um monte que diz que serve a Deus, mas não tem feito a diferença. Não tem feito a diferença lá no seu trabalho. Não tem feito a diferença dentro da sua casa, não tem feito a diferença em local nenhum. E isso tem desagradado ao Senhor. E isso tem desagradado a Jesus. Está aí um monte de boca que dizem quem serve a Deus, mas o coração está voltado para o mundo. O coração está voltado para as coisas que desagradam ao santo nome do Senhor Jesus. Está um monte por aí, ouvindo, dançando, música que muitas vezes, irmãos, que desagrada ao santo nome do Senhor. Está aí crentes dançando ritmos que não é ideal para uma pessoa que dizem que são servos de Deus, está dançando, ouvindo. Isso tudo desagrada ao santo nome do Senhor. Como a palavra do Senhor está dizendo, Jesus é o que? A luz do mundo. Irmãos, e quem segue a Jesus não vai andar nas trevas. Aqueles que no momento levanta a sua mão e diz: Jesus, entra na minha vida. Entra na minha casa, a transformação, irmãos, vai entrando sobre a vida, vai vindo a mudança sobre a vida destas pessoas. Mas porque hoje em dia, irmãos, tipos de servos de Deus que muitas vezes passa anos após anos e a mudança nunca chega na vida daquela pessoa, porque muitas vezes aquela pessoa não deixa de Jesus entrar no seu coração, Jesus te limpar de dentro para fora. E por isso que está um monte por aí, muitos dizendo que serve a Deus, escandalizando o evangelho. Não tem nada a ver dançar, não tem nada a ver cantar música do mundo, ritmos que estão aí, irmãos, estão pegando muitos crentes que estão aí, irmãos, nesse modernismo, mas Jesus nunca mudou. Jesus continua o mesmo. E será porque você tem mudado tanto assim? Não deixa que o inimigo te engana, porque muitas vezes o inimigo vem devagarzinho. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver fazer isso, não tem nada a ver fazer aquilo. Muitas vezes o Espírito Santo de Deus fala para você, muitas vezes você tem ouvido a voz de Deus, Deus dizer para você: não faça isso, não faça aquilo, e você tem teimado. Você tem teimado e você tem feito isso, tem feito aquilo. E muitas vezes Deus tem desagradado. Eu vim aqui hoje trazer esta mensagem, trazer esta palavra. Quem sabe você tem passado por isso. Quem sabe você está em busca de uma libertação de Deus.
e esta libertação não chegou na sua vida. Muitas vezes você não tem dado lugar. Será que é ideal nós, como servo de Deus, nós praticar as coisas que as pessoas que ainda não servem a Deus praticar, e nós ir lá e praticar as mesmas coisas? Aqueles que seguem a Jesus, ei, você não vai andar nas trevas, você vai andar na luz. Você não vai andar nas trevas, você vai andar na luz e você vai ver a diferença, você vai ver a transformação quando você deixa Jesus entrar, dizer: Jesus, entra na minha vida, Jesus, entra, Jesus, faça a transformação. Ei, você vai ver o agir de Deus. Mas lá dançar aquelas danças lá do TikTok, tá lá aquele tantão de pessoas que dizem quem serve a Deus, está lá aquele tantão, por isso que o evangelho está sendo zombado, por isso que o evangelho está aí sendo falado. Por quê? Porque muitos têm escandalizado a palavra do Senhor, muitos têm escandalizado o evangelho, e Jesus, ai daqueles que veem os escândalos, e muitos não têm se importado, está lá no TikTok, está lá dançando, cantando ritmos que muitas vezes desagradam o santo nome do Senhor. Muitos hoje em dia têm escandalizado o evangelho. Quando um faz uma coisa, muitos acham, não, todos são iguais, mas realmente tem os verdadeiros servos do Senhor. Mas está aí um monte escandalizando, está um monte aí que dizem que serve a Deus, mas o coração está para o mundo. O coração não está para Deus, mas sim o coração está para o mundo, praticar coisas que desagradam ao santo nome do Senhor. Jesus nos chamou para fazer a diferença, para você fazer a diferença lá dentro da sua casa, para você fazer a diferença no seu trabalho, para você fazer a diferença na sua rua. Jesus te chamou para você fazer a diferença, mas não para você andar nas rodas dos escarnecedores, mas não está nas redes sociais, não está no TikTok, no Instagram, Facebook, escandalizando o evangelho do Senhor. E ai daqueles que veem os escândalos, e muitos hoje em dia não têm se preocupado. Jesus tem entristecido, irmãos. Hoje está um monte por aí que não estão se preocupando, irmãos, na santificação, porque sem a santificação ninguém vai ver a Deus. Está aí um monte de pessoas liberais, pessoas dizendo que não tem nada a ver fazer isso. Não, o que tem cantar uma música do mundo? O que tem dançar uma música do mundo? O que tem lá no TikTok fazer aqueles gestos, aquelas danças que muitos que estão lá, você acha que você não está escandalizando o evangelho? Aquelas pessoas que está lá olhando, dizendo: olha lá, aquele que diz que serve a Deus, ou como que está. Então a gente temos que fazer a diferença. Porque você, como que você serve a Deus, você tem que ser a luz no meio daquela escuridão. E quando aquele que serve a Deus de todo o coração, a luz resplandece no meio daquela escuridão. A luz resplandece no meio daqueles que ainda não servem a Deus. E aqueles não vão entender e vai dizer: meu Deus, eu vejo a diferença daquele que serve. Olha a diferença, olha aquela luz que está resplandecendo. Eles vão ver a diferença. Mas está um monte por aí. Está um monte que não estão se preocupando na sua santificação. O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E nós temos que se santificar, porque sem a santificação ninguém vai ver a Deus. E muitos hoje em dia, muitas vezes eu me entristeço. Muitas vezes eu fecho os meus olhos e começo a me entristecer, irmãos, da geração que está aí, irmãos, que não estão se preocupando. Estão, irmãos, as igrejas, os locais estão liberando tantas coisas. E isso, irmãos, muitos têm aí escandalizado, noticiário, tantas coisas, tantos escândalos que têm acontecido.
porque muitos não têm dado o exemplo. Muitos não têm dado o exemplo nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, está lá. Tudo caindo naquela dança, dançando, cantando e não está nem aí. Cuidado, cuidado, porque sem a santificação ninguém vai ver a Deus. Você tem que ser diferente. Como a palavra do Senhor está dizendo que Jesus é a luz do mundo. E quando você segue a Jesus, você vai sair da escuridão. Você vai sair das trevas. Você vai ser um novo homem. Você vai ser uma nova mulher. Ei, é para você fazer a diferença lá nas redes sociais. Para muitos que estão lá que não servem a Deus e olhar e dizer, olha, a diferença, mas aquele tipo que está lá escandalizando, dançando, pulando, fazendo gestos sensuais, aonde que está atraindo homens, mulheres, está lá. E dizem que serve a Deus, escandalizando a palavra do Senhor. Tome muito cuidado. Muitos dizendo não tem nada a ver. Não tem nada a ver lá, dançar, pular, cantar, fazer gestos sensuais. Não tem nada a ver, toma muito cuidado. Toma muito cuidado, porque muitas vezes o laço do inimigo está ali para tentar te derrubar. Mas eu vim aqui hoje trazer esta mensagem, trazer esta palavra para edificação da sua vida, porque Jesus nos chamou para nós fazer a diferença. Jesus nos chamou para fazer a diferença, aquele que está nas trevas, aquele que está na escuridão, e você é a luz, porque a própria palavra do Senhor está dizendo aqui, que aquele que segue a Jesus sai da escuridão e a luz resplandece. E se você está seguindo ao santo nome do Senhor, se você está seguindo Deus Todo-Poderoso, Jesus tira você desta escuridão. Você é um novo homem, você é uma nova mulher, e você tem que fazer a diferença. Não caia nas armadilhas do inimigo, que muitas vezes você olhando a sua carne está gostando. E o Espírito Santo está dizendo, não faça isso. Não faça aquilo, mas você tem dado ouvido à sua carne do que o Espírito Santo de Deus, do que Jesus tem falado. Não faça isso, não faça aquilo, porque isso tem sido um impedimento, o agir de Deus na sua vida. O inimigo tem levantado muitos aí, muitos que se nomeiam, que dizem, está lá em cima do altar, que não está se preocupando com muitas vezes com sua salvação, mas está se preocupando com as coisas materiais, está se preocupando com seu dízimo e não está ali, não está nem se importando em pregar a verdade. Muitas vezes eles estão lá, muitas vezes só prega bênção e lá a sua alma cada dia mais se aprofundando cada dia mais. Toma muito cuidado. Aquele tipo de igreja que muitas vezes não está lá para ensinar, que não está lá para ensinar a verdade. Está lá aquele membro, está lá aquela pessoa cada dia mais caindo no abismo. Aquele servo de Deus que ama as almas, vendo o erro, vai lá com a autoridade do Senhor e diz, ei, não faça isso. Deus usou Isaías para ir até Ezequias, dizendo, põe a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. Deus quis que ele colocasse a casa dele em ordem. Quem sabe você precisa colocar a sua vida em ordem diante do Senhor. Quem sabe você precisa colocar a sua vida em ordem, a sua casa em ordem diante do Senhor. Diz que passou a sua vida toda, irmãos, doando para o mundo, para as coisas do mundo, do que para as coisas de Deus. Não que eu quero ser mais santo do que ninguém aqui, não, meus irmãos, mas sim pregar
o verdadeiro evangelho, aonde que muitos não estão se preocupando com sua salvação, com sua alma. Para onde que a sua alma vai? Que Deus abençoe todos os irmãos. Fica todos, amados irmãos, na paz do Senhor Jesus.